E a gente quer que essas jovens mulheres se cuidem mais e mais. Então a gente dá logo uma chamada, né, para essas mulheres ficarem espertas, e aí a gente chega no climatério, na menopausa, falando quais são os alimentos que se adequam melhor e que podem nos ajudar nessa fase da vida. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar recebendo você aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em vir novamente aqui participar do seu programa. Pra gente é sempre um prazer. Muito obrigada. A gente puxa, faz questão de puxar alguns assuntos e dizer, Lorena, bora atrás de uma excelente profissional para que a gente possa falar sobre esse assunto. E a gente vê as pessoas falando, poxa, eu tô no climatério, eu tenho certeza que eu tô no climatério. Tem gente que diz assim, sim, eu tenho certeza que eu já tô na menopausa. E aí a pessoa, não tô podendo comer isso, não é bom que eu coma aquilo, mas são incertezas. Sim, e aí foi um ponto que você foi falando, eu achei bem interessante, porque você colocou como a pessoa se sente. E é uma das formas de identificar. São os sintomas, né, que vêm muitos acompanhados de cansaço, baixa libido, sintomas emocionais, né, que até a psicóloga foi comentando, achei super interessante, mas é muito comum na mulher com menopausa, que a menopausa é a última menstruação. Então, assim, todo aquele período é o climatério, que aí vem a perimenopausa, que é antes da menopausa, e depois posterior a essa menopausa, que é a pós-menopausa, e a menopausa bem no meio, que é a data final dessa menstruação. Então, antes dessa mulher menstruar, de parar completamente a menstruação, ela já vai dando sinais. Então, vem aquele cansaço, às vezes uma alteração de humor. É bom falar que algumas mulheres passam por isso sem sentir nada. Boa, mas não são todas, a né? maioria sentem bastante. Aí, assim, pra gente chegar no climatério, pra gente chegar na menopausa, eu queria muito que você chamasse a atenção das nossas jovens. Sim. Eu tenho tanta essa preocupação, quando a gente vai abordar um assunto, antes de abordar o assunto, eu sempre tento não perder as oportunidades boas da vida. Te trazer aqui, hoje, pra falar sobre esse assunto, é chamar a atenção das nossas mulheres que estão aí numa fase tão interessante, porque pra mim todas as fases são interessantes, mas essa fase dos 20... dos 30 anos, às vezes essa mulherada não tem ideia do quanto esse antes pode ajudar essa mulher, uma prevenção lá para o climatério, para a menopausa, né? E é bem interessante, Venusa, porque as mulheres estão entrando cada vez mais cedo na menopausa. E vocês sabem que isso está relacionado ao estresse oxidativo. Olha aí. Não só o estresse do dia a dia, da nossa correria, porque nós trabalhamos muito, né, estamos acelerados, mas também o estresse metabólico, que está associado a uma exposição excessiva a disruptores endócrinos, a toxinas ambientais, a uma alimentação muito industrializada, né, muito rica em fast food, ou então comida rápida. As pessoas, geralmente, o padrão alimentar consiste em quê? Uma comida fora de casa, um almoço, um jantar, um lanche rápido, de preferência que se desembale mais, né? Ou um iogurte, ou então uma barra de cereal, ou algum alimento pronto que você compre. Então, essa alimentação muito pronta, muito rápida, essa praticidade levou a nós uma outra forma de reagir, né? O nosso corpo reage de uma forma diferente. E aumenta muitas vezes o estresse oxidativo. Por quê? Porque tem muitos produtos sintéticos dentro desses alimentos, muitos conservantes, muitos edulcorantes, muitos metais pesados. E isso gera no nosso corpo o estresse oxidativo. Claro, né? O acúmulo de toxina ao longo da nossa vida, ele vai ter um reflexo. Ou com a menopausa precoce, que é muito comum no consultório, como eu trabalho com fertilidade. Com quantas mulheres com 35, 37 anos, já com FSH muito alto, que já é um marcador da menopausa, ou então com a reserva ovariana muito baixa. Então essas mulheres, elas já dão sinais antes. Se antes, com 50 anos, ali estaria tendo a última menstruação, hoje já com 40, 45, está muito mais precoce, né? E não é só porque as mulheres estão menstruando, as meninas estão menstruando mais cedo, né? Porque a gente vai menstruando e vai tendo aquela perda mensal, então vem a menopausa mais cedo, mas também por conta do nosso estilo de vida. Muitas vezes comportamento sedentário, uma alimentação ruim, né? Muito industrializada, rica em alimentos saturados, muito carboidrato simples. Então, isso sim pode gerar estresse oxidativo, inflamação e prejudicar essa reserva ovariana, que é justamente ali a qualidade e quantidade desses óvulos, e modificar o estrogênio. Tá
vendo só? E aí essa mulherada já recebeu aqui a dica. A dica é uma alimentação mais natural possível, com qualidade de vida, né? Isso mesmo. Que vai lhe trazer qualidade de vida. E, obviamente, também a gente sabe que a alimentação, às vezes, quando ela não está bem, esse lado emocional também não fica bem. Exatamente. Né? Todo mundo fala que o exercício e a alimentação é quem pode verdadeiramente curar várias doenças que aí existem. É remédio. É remédio. Já pensou? E um remédio tão natural. Exatamente. Né? Vamos entrar agora, depois de ter dado essa chamada aí nas nossas lindas mulheres, chegou a hora da gente falar do climatério, dos alimentos que podem ajudar a amenizar mais a qualidade de vida dessa mulher, trazer qualidade de vida e amenizar mais os problemas de sofrimento, de falta de saúde. E tanto no climatério como também na menopausa. O que a gente pode levar de qualidade de alimentos para essa mulherada? Pronto, primeiro passo que nós temos que pensar Sim. é sempre numa alimentação mais alcalina. Que alimentação é essa? É uma alimentação com menos carne vermelha. Então, assim, quanto menos carne vermelha você adicionar na sua dieta ao longo da semana, você vai possibilitar mais uma qualidade nessa alimentação. Né? Outro ponto que eu considero super importante é o aumento do consumo de algumas fibras prebióticas, que são as fibras consideradas importantes para melhorar o trato gastrointestinal. Né? Então, dentro dessas fibras, nós podemos citar uma bem conhecida já lá desde da menarca, né, que é a primeira menstruação ao longo da nossa vida, que é a lignana, presente na linhaça. Então, uma coisa super barata, né, fácil de você encontrar, é acessível financeiramente, e você pode estar adicionando na sua dieta todos os dias. Na salada, no suco, fazer uma panqueca. Né? Se você fizer a farinha de linhaça, você pode fazer uma panqueca, colocar um sal, um orégano, fazer na frigideira, rechear como você quiser. Já é uma estratégia, né, super simples e em conta. Né? Então, eu sempre considero assim, pensando no valor, que às vezes fala-se muito, né? A alimentação é muito cara, uma alimentação natural, porque a base dessa alimentação no climatério, ela deve ser o mais limpa possível. O que é uma alimentação limpa? Menos agrotóxico. Existem vários estudos que mostram e comparam a relação de uma alimentação saudável, que é essa alimentação saudável. O consumo de saladas todos os dias com frutas é uma alimentação saudável, né? Concorda? Sim. Só que sem ser livre de agrotóxico. É o preparo delas, né? Você vai comer uma salada, você tem que ter compra cuidado. lá no supermercado normal. Aí aquele alface, ele tem 30% de agrotóxico, aquela cenoura tem 40% de agrotóxico. Você está comendo salada e fruta todos os dias, certo? Comparou-se com uma alimentação que era rica em vegetais crus e frutas mais orgânicas. Então, essa alimentação orgânica, mais natural, sem pesticidas, herbicidas e fungicidas, essa alimentação, ela possibilitou melhorar receptores hormonais, como o FSH. Então, não é só comer bem, mas diminuir também a ingestão desses agrotóxicos. Ai, como é a gente falando sobre o assunto assim, chega a dói lá na alma, né? Porque quase tudo tem agrotóxico, né? Até para ter a durabilidade, quer dizer, é nesse momento que as pessoas dizem que alguns alimentos, algumas frutas se tornam mais caras, Exato. Porque elas realmente estão livres, né? Exato. As frutas da estação, por exemplo, é uma opção de você utilizar ao seu favor financeiramente. Então, comer mais as frutas que está no tempo. Sim. Que são as frutas da estação. Está no tempo da manga, tempo do caju, está no tempo de você comer mais ali a melancia. Então, isso financeiramente também agrega, né? Mas, claro, se você quer comer morango e uva aqui, que nós estamos no estado do Piauí, é mais difícil você ter essa produção orgânica. Verdade. Então, como você vai fazer? Ou você tem que minimizar através de algumas dicas que a gente dá no consultório, né? Para tirar mais esses agrotóxicos, ou comprar mesmo congelados orgânicos, porque nós não produzimos. Então, nessa região nossa aqui não tem. Isso, de uma certa forma, causa uma certa preocupação à população. Às vezes a pessoa diz assim, nossa, eu como tão bem, eu como tudo que é natural. E aí você vem com
uma dica dessa importantíssima. Às vezes você está pensando que está comendo natural, mas a partir do momento que, inclusive a gente já trouxe aqui outras profissionais para falar sobre a questão do preparo. Exato. Né? De alguns produtos que você acrescenta naquela alimentação natural e que está tirando totalmente ela do natural para estar se alimentando errado, né? Exato. E aí eu queria muito que você me falasse, falar das frutas. Ela deu uma dica, as frutas da época, né? E existe a questão da linhaça, a triturada, não triturada, o que entender melhor sobre esse assunto? Pronto. Com relação à linhaça, é importante entender que ela tem que nós chamamos da fibra, o prebiótico dela, né? Que é a lignana. A lignana, ela contém dentro da semente de linhaça, mas para ela ser liberada, ela precisa ser triturada. Então você compra a semente, é importante comprar a semente, sempre as minhas pacientes, mas por que não comprar logo a farinha? Porque a linhaça ela é muito fotossensível e oxida muito rápido. Então se você compra diretamente a linhaça, ela já vai ter perdido boa parte da lignana. Então compre a semente, triture na sua casa ou quando você for utilizar e guarde na geladeira, para evitar a oxidação também com a luz, com o sol, com a exposição ao ar. Então assim você tem a lignana, que é esse componente que é um fitoestrógeno. Para a mulher com menopausa vai ajudar nessa oscilação do estrogênio que causa vários sintomas, né, como o cansaço, a fadiga, a perda óssea, que é muito comum nessas mulheres também, e essas oscilações de humor. Quando você fala da retirada não é retirada da carne, diminuir a questão da carne, diminuir a carne e acrescentar outros tipos de alimentos, a gente fala sobre o que mais, por exemplo? Pronto. Além de você estar utilizando mais o peixe e o frango, de preferência a galinha caipira, orgânica, né? Porque a gente sabe também que o frango, ele também tem bastante antibiótico, consome o milho transgênico, então ali também é outro potencial de alteração dos hormônios nessa fase. Então aumentar o consumo de peixes e frangos e aumentar o consumo de isoflavonas, que está presente no grão de bico, no feijão. Então são outras estratégias que nós podemos utilizar para aumentar mais fitoestrógenos, moduladores desse estrogênio nesse tempo, nessa fase que é o climatério, né? É importante falar da soja, porque muitas pessoas sabem que ela também é um componente de isoflavona, que ajuda muito. Porém, a soja que nós produzimos em maior quantidade é a transgênica. Então, prefira consumir soja fermentada não transgênica, que também não é muito comum da nossa região, do nosso estado do Piauí, mas se você for consumir, é a minha dica, consuma dessa forma. O que falar dos leites? É bem delicado, né? Quando a gente fala de leites e derivados. Falar de leites nessa época da menopausa. Acredito que deva ser essa recomendação bem individualizada. Sim. De fato, os leites e derivados, eles são mais inflamatórios, né? Isso a ciência já está bem consolidada. A questão maior é como essa microbiota dessa mulher está receptiva. Né? Que um outro ponto, não adianta você colocar lignanas, isoflavonas, num ambiente que não está povoado por boas bactérias, que é a microbiota intestinal. Então, o primeiro passo é cuidar desse intestino. Às vezes a mulher chega já muito constipada, com empachamento, aquela mulher que tem refluxo, que está acima do peso, que tem aquela região abdominal mais distendida. Então, esse intestino ele precisa ser tratado, certo? Se existem essas questões intestinais, eu sugiro que não use com frequência leites e derivados de origem animal, né? Que aí no caso é o leite de vaca. Mas nós temos os leites vegetais, que são opções. O leite de gergelim, inclusive, é rico em cálcio, que pode ser utilizado. Nessa fase é necessário o cálcio, a vitamina D. Podemos estar adicionando outros leites, como o leite de coco. E aí também tem como você preparar em casa, para não ficar num custo muito alto para essa pessoa também, né? E isso tem que ser avaliado de forma individual. O que falar do leite de cabra? É uma ótima opção. Ele tem uma caseína menos alergênica do que o leite de vaca, que é a caseína A2. Inclusive, hoje nós temos leites de vaca já com caseína do tipo A2, que são menos alergênicos também já no supermercado. Se você for, você encontra já o A2, que é uma forma mais bem digerida. Muito bom, gente, de falar sobre esses assuntos é tão importantes. Agora tá numa fase muito grande de chás.
Aí muitas indicações de frutas para chás. Por exemplo, ultimamente tem se falado muito no chá de banana. De banana? De banana, né? Chá de banana para você fazer sem açúcar, principalmente a banana verde. E aí a gente quer entender melhor como funciona o chá, principalmente relacionado a essa época da menopausa. Bom, nessa fase existe um chá que eu considero muito importante, que é o chá de folhas de amora. Então, ele também, existem sachês que você pode comprar no supermercado, orgânicos, inclusive, acessível financeira também. Então, você pode comprar folhas já desidratadas, que vende em farmácias de manipulação, lojas de produtos naturais, e fazer a infusão. O que é essa infusão? É você estar adicionando a água quente em uma colher de sopa mais ou menos da erva, tampar e deixar ali por 5 a 10 minutos. Se você quiser mais concentrado, você deixa ali 10 minutinhos mais ou menos. Interessante. E aí toma depois. E para melhorar a inflamação, né, diminuir esse processo inflamatório, o gengibre cai muito bem. Aí você pode adicionar rodelas de gengibre. Nessa fase eu indico esse chá, particularmente. Muito bom. Faltou alguma dica para a gente falar para quem está em casa a respeito dessas delícias? E aí a gente lembra do mel, a gente lembra da questão desses açúcares que estão aí. Uma dica muito boa é a geleia real. A geleia real, que também facilmente você encontra nessas lojas de produtos naturais, ela melhora muito a disfunção mitocondrial que gera cansaço nessas mulheres, fadiga. Eu acho bem interessante, é uma outra dica. Muito bom. Foi bom conversar com você aqui sobre esse assunto. Espero que vocês melhorem a vida de vocês no dia a dia. A gente começar a abrir os olhos, né? Tá vendo? Aquela saladinha. Tem que ter cuidado com a saladinha, tem que saber o que você está levando para dentro da tua casa. Às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes a pessoa não tem tanta gente na família, dá para você investir um pouquinho mais nessa qualidade. Que a gente sabe que a vida das pessoas em casa não é fácil. Às vezes você tem muita gente dentro de casa para essa alimentação, mas aí você vai lá no Instagram, tá? Da nossa querida nutricionista, porque ela traz várias dicas interessantes, onde vai te ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Mas tudo isso você tem que acompanhar ela, e o Instagram dela é? @nutricionista Fabiane Sampaio. Obrigada pela sua presença, tá bom? Obrigada. Aproveite as dicas, se cuide, porque a gente quer ver essa mulherada bem.